Você que é de São Paulo, o Tarcísio, ele reduziu algum imposto de vocês? Teve alguma redução de imposto? O cidadão paulista vai terminar o mandato de Tarcísio pagando menos imposto do que estava pagando até 2022? Ou será o contrário? Não teve desconto? Porque o rolê é o seguinte, eu fiquei sabendo, e o pessoal até veio aqui falar comigo, o Josué faz vídeo falando sobre os pedágios, porque parece que ele encheu de pedágio o estado inteiro, né? Tá cheio de pedágio em tudo que é canto. E esse pessoal da direita fala muito de redução do tamanho do Estado. Ah, vou reduzir o tamanho do Estado, aí bota tudo para iniciativa privada. E daí, quando eu passo algo para iniciativa privada, para reduzir o tamanho do Estado, isso pressupõe que eu não vou precisar mais cobrar o imposto para fazer o serviço. Não teve redução de imposto em São Paulo. Então quer dizer que vocês estão pagando imposto e ainda estão pagando pedágio? Eu tô passada, chocada. Nem 0,1% de imposto. Nadinha. Eles vão falando aqui 57 pedágios de São Paulo. Isso foi o que ele colocou a mais. E não reduziu nada do imposto, né? Eu fiquei sabendo que teve aumento do ICMS para bares e restaurantes também, não foi? Por quê? A direita não gosta de reduzir o tamanho do Estado, né? Como é que reduz o tamanho do Estado? Bota o serviço para a iniciativa privada cobrar diretamente de vocês, mas não reduz o imposto? É esse cara que quer ser presidente da República? Bicho, eu tô passada, chocada. Então vamos lá, porque assim, vamos fazer uma comparação aqui de Tarcísio com o Lula. O Lula, ele acabou de mandar pro Congresso a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Fez a reforma tributária que vai zerar o imposto da cesta básica, que vai ter cashback para quem é pobre, né, paga imposto, aí vai ter um retorno. Vai tirar a média do imposto sobre consumo, que é de 34%, para colocar 26,5%. Isso aqui são tudo é legado que o Lula vai deixar. Vocês estão me dizendo que Tarcísio não vai deixar uma vírgula de imposto a menos em São Paulo? Nada. Mas tem projeto? Tem projeto, gente. Assim, pode não ter feito, mas tem projeto de reduzir o tipo ICMS, o IPVA? Vai ter? Ninguém fala nada. Vem pro Brasil, Maria. Sai daí da Inglaterra, vem pro Brasil. A carga tributária aqui é menor. Cara, realmente, pelo que eu tô vendo aqui na barra de rolagem, não teve, né, redução de imposto em São Paulo. É narrativa da esquerda, mas se é narrativa, qual foi o imposto, o movimento da direita? Só tô perguntando, tipo, eu fiquei sabendo, mais uma vez. Let me explain. Eu fiquei sabendo que Tarcísio aumentou o número de pedágios no Estado, né? Ou seja, passou para iniciativa privada. Se você reduz o tamanho do Estado, você vai reduzir o imposto, né, que cobra. Não teve redução de imposto. Se eu for pro Irã, vai ter a resposta lá, Marco? Tá lá no Irã, a resposta é: teve a entrega da Sabesp por um valor muito abaixo do valor de mercado. Aí que eu não tenho dinheiro, tu desenrola aí pra mim uns 10 mil reais pra pagar uma passagem pra Teherã, pra eu ir lá ver a resposta, eu vejo aonde. Pensa num pega-trouxa no Brasil da direita, essa historinha de reduzir o tamanho do Estado com privatização, né? Porque é assim, eles passam a empresa para a iniciativa privada, a iniciativa privada aumenta o preço do valor do serviço, aí sabe o que é que tem no serviço? Imposto. Aí como é uma alíquota fixa, eles não reduzem a alíquota, né? Para cobrar menos imposto de você, e eles subiram o valor do serviço, logo o valor nominal que eles vão arrecadar também vai ser maior. Que mecanismo, hein, direita? Porque assim, vamos colocar a mão na consciência. Porque o pessoal fala muito, né? Não é que todos os estados do Nordeste sejam governados pela esquerda, mas alguns já estão na mão da esquerda há um tempo. Qual é a diferença do tamanho do estado que foi governado pela direita para o tamanho do estado que é governado pela esquerda? A direita reduz o tamanho do estado? Alguém pode me responder? Pelo visto, não tem. Ninguém responde. Gente, eu tô passada, chocada. Então a direita não reduz o tamanho do Estado, é tudo retórica, né? Enrola o pobre. Diminuiu o quê, Carlos? É isso que eu quero saber. O que é que diminuiu, né? Diminui pro povo no caso de não ter serviço pro povo, né? Eu acho que eu entendi o que tu quis falar. Isso não é um congresso, isso é uma organização criminosa de extrema direita, um bando de bandidos corruptos. Não só na direita, né? Cara, deixa pra passar pano pra isso. Eu não tô passando pano pra governo, não. Tô fazendo uma pergunta direta. Qual foi a redução do tamanho do Estado que a direita realizou no Brasil? Não enrole não, Garcia. Tô perguntando. Observador. Teve uma redução, por exemplo, o Tarcísio, ele realizou uma redução da carga tributária no Estado de São Paulo para você poder pagar um salário melhor pro seu trabalhador? É uma pergunta simples, gente. Porque se não tem uma resposta objetiva, é só retórica. Não é verdade? Não, porque a direita não gosta do Estado inchado. Fez o que para reduzir o tamanho do Estado?
Só quero saber, privatizou a empresa? Só isso? Porque na minha concepção, e segundo o que eu estudei, para você reduzir o tamanho do Estado, o Estado ele tem que abrir mão de algo que é sua responsabilidade para poder parar de cobrar um imposto. Aí, por exemplo, né, vamos para o caso do pedágio. Aí o pedágio, aquele trecho ali que está na mão do pedágio, vai ser cuidado por uma empresa privada. Logo, não tem por que o Estado cobrar o mesmo tamanho de imposto de você, já que aquele pedágio ali, aquela região ali, vai ser cuidada por uma empresa privada. Reduz o imposto? Teve uma redução do imposto? Só tô perguntando. Não tem resposta? Pelo visto é só retórica. Pelo visto, o cidadão paulista vai terminar o mandato de Tarcísio pagando mais imposto do que começou e ainda pagando pedágio. Mais pedágio do que. Vamos falar da Bahia. O que você quer falar da Bahia, meu amor? O que é que tem a Bahia e o RN? Eu fiquei sabendo, né? Teve aumento do valor do pedágio esses dias. A máquina pública passando do teto lá nesses estados. Mas a dívida da Bahia e do Rio Grande do Norte é infinitamente menor do que a dívida de São Paulo. E eles reduziram, não foi? Bastante o tamanho da dívida em relação à receita corrente líquida. Ah, pensei que tu queria falar da Bahia, do Rio Grande do Norte. Porque se for para falar do governo Lula, ele tá operando em superávit nesse momento. A gente tá com superávit nas contas públicas. Na verdade, quem tem dívida o Paraná tá sem dívida, mas Santa Catarina e o Rio Grande do Sul é o maior de todas, né? Aí no Sudeste, Rio, São Paulo e Minas tem as maiores dívidas. Deve. Se for comparar São Paulo com Minas e Rio, até que ele tá um pouquinho mais confortável, né? Na questão de conseguir honrar, mas mesmo assim não reduziu o tamanho da dívida, não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá no site do Tesouro, dar uma olhadinha. Eu respondo, Cassia, que você tá mudando de assunto porque você não responde as indagações. Você queria que eu falasse da Bahia e do Rio Grande do Norte. Eu falei da Bahia e do Rio Grande do Norte, aí você mudou do assunto para a questão das contas públicas. Eu lembrei que o Estado brasileiro, nesse momento, está com superávit nas contas públicas, aí você está mudando para não sei o que no leste agora, inventando que o poder de compra diminuiu. O poder de compra não diminuiu. Simples assim. Tá bom? Deixa eu ver aqui, olha. No ano passado, os estados que terminaram o ano sem dívida foram... Você vê que vários estados estão pagando dívida, né? Rondônia, Paraíba, Paraná, Amapá, Espírito Santo e Mato Grosso. As maiores dívidas em relação à receita corrente líquida são as do Rio de Janeiro, 211% da receita corrente líquida. O Rio Grande do Sul, 184%. Essa daqui, né, não vai diminuir nem tão cedo, porque vai passar 3 anos sem pagar. Minas Gerais, 162%. E São Paulo, 126% da dívida corrente líquida, certo? Teve redução, gente, em 2000... Tarcísio, seu cretino, olha pra isso. O Tarcísio pegou a dívida em 2022 já 115% da receita corrente líquida. Bicho, eu tô passada, chocada. Tá em 126%. What happened? Gente, o que tá acontecendo? Não diminuiu o tamanho do estado, não foi? Não botou os pedágios? Então não reduziu o imposto de vocês e nem pagou a dívida? Meu Deus! O que tá acontecendo? Será que ele vai ser um bom presidente? I don't think so. Meu Deus! Gente do céu! Paga tuas dívidas, Tarcísio. Então é isso, né? Vamos lá, vamos voltar mais uma vez sobre a questão do Estado de São Paulo em relação à carga tributária. Eu tinha perguntado no início, né? Vocês tiveram redução da carga tributária no Estado de São Paulo? Aparentemente não, porque ninguém trouxe essa resposta pra mim. Eu também fiz uma pesquisa prévia e vi que não tem, né? Por isso que ninguém tá dizendo que teve, porque eu sei que não teve. E aí? Eu falei assim, peraí, ele não encheu o Estado de pedágio, então pelo menos o IPVA deveria diminuir, né? Pero esto não passou, né? Vocês continuaram pagando a mesma alíquota. Aí quando eu fui olhar, talvez ele tenha mantido as alíquotas para poder quitar a dívida. E não quitou. Gente! E ainda quer esse homem para presidente da república? Eu tô passada, gente. Vai estar melhor ser o Ratinho Júnior, né? Pelo menos o Paraná pagou a dívida, né? O Paraná pagou a dívida. E não venha me dizer aqui que o problema é porque não sei o quê, porque vários estados aí já pagaram suas dívidas com a União. Em 2000, quando a gente vai lá em 2017, todos os estados brasileiros tinham alguma dívida com a União. Todos.
E pra quem não sabe, o pessoal fica falando assim, não, essa dívida não tem nada a ver com ser imposta aos estados, não. Eles vendem títulos com a União como fiadora. Eles vendem títulos de dívida, quem garante é a União. A União paga e eles ficam devendo à União, tá? Mas quem faz a dívida, quem emite o título e pede pra você comprar são os governadores. Que fique claro aqui. Lá em 2017, todos os estados tinham. Todos. A gente foi, né? Vários estados foram pagando, passando os anos bonitinho. Vocês acham esses dados no site do Tesouro Nacional Transparente, tá certo? Lá vão ter as informações sobre a dívida dos estados. Atualmente, vários diminuíram a sua dívida em relação à receita corrente líquida. E atualmente, como eu falei, né? Rondônia, Paraíba, Paraná, Amapá, Espírito Santo e Mato Grosso não tem dívida com a União. Em 2017 todo mundo tinha. Até de 2022 para cá, teve um aumento do número de estados que reduziram suas dívidas. Porque aqui, ó, na época eram só 4 estados que estavam sem dívida nenhuma com a União, que era o Pará, o Espírito Santo, a Paraíba e o Mato Grosso. Aí, no ano de 2023, aí o Pará fez novas dívidas, né? Mas daí a Paraíba, o Paraná, o Espírito Santo e o Mato Grosso ficaram e agora, em 2024, outros estados entraram, que é o caso de Rondônia e o Amapá. Não devem nada para a União, nada. Pode pegar crédito a hora que quiser. Não estão batendo na porta do Haddad pedindo assim, ai Haddad, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso refinanciar a minha dívida. E olha, mais uma vez, tá? Somente 4 estados brasileiros têm dívida acima de 100% da receita corrente líquida. É o caso de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Depois deles vem Alagoas, com 76%, é o 4º lugar. O 5º lugar é o Piauí, com 62%. Vocês veem, né, que a diferença é muito grande. Já fica na metade do que é a dívida do estado de São Paulo, por exemplo. Aí, ó, a maioria está abaixo de 40%. É o caso do Rio Grande do Norte, da Bahia, do Ceará, de Pernambuco, Amazonas, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Acre, DF, ainda tem aqui, ó, Sergipe, Tocantins, abaixo de 10%, Roraima, Pará e Maranhão. E além dos estados que não têm dívida. PT ou PSOL, eu sou petista. Sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É isso, gente. Aparentemente, no estado de São Paulo, você paga imposto. Eles ainda botam você para pagar pedágio e ainda não pagam a dívida que estão devendo. E ainda querem empurrar para o brasileiro que o governador de São Paulo é o melhor nome para ser presidente no Brasil. Que triste, hein? Que triste. Jesus.